Estamos ao vivo. Com essas luzes muito brancas. Enquanto o pessoal vai chegando, essa é a live A live sobre comunicação e tripé gambiarra. Pra quem não viu os stories, eu geralmente uso uma pilha de livros como tripé, só que eu não estou na minha casa e eu não trouxe todos os livros, então eu estou apoiando na pia. Oi, Patrícia, tudo bom? A live de hoje, tem um convidado, que daqui a pouco ele vai entrar. Na verdade, ele me convidou. Na verdade, ele me convidou e aí agora a gente combinou que ia ser no meu perfil. Olha ele aí. Então, a live de hoje é sobre comunicação. Por quê? Porque elogiaram no privado a minha comunicação, disseram que eu me comunico muito bem. Eu até fiz uma sequência de stories que depois virou um vídeo que eu fui ver agora e o vídeo tá mais curto. Não era pra ter saído daquele jeito, eu vou ter que arrumar. Eu tô comentando nesse vídeo sobre que eu sempre fui muito despachada, né? Eu nunca fui tímida, nunca foi um problema pra mim falar em público. E aqui falar em público, depois acho que a gente pode comentar mais um pouquinho, Leonardo, não é só falar para um grande público, né? Eu me apresentava com dança, com coral, com teatro, com bateria. Teatro era realmente bem grande. Era bem grande, o salão de atos do colégio não sei se é porque eu era pequena, mas ele era pra muitas pessoas, deve ser mais de 100 pessoas, enfim. Então pra mim não era problema, mas saber se comunicar e saber falar em público, isso vale até pra construir uma amizade, pra construir uma relação, né? Conversa em pequenas rodas, por exemplo, como que tu expõe as tuas ideias e gente, os pensamentos me atropelam de vez em quando, por isso essas pausas, assim, tem que organizar, o cérebro é mais rápido que a língua. E olha que eu falo rápido. Então, geralmente, até numa roda de trabalho, né, uma reunião de trabalho, de saber te comunicar, expor as suas ideias com clareza, né? Eu que tô nessa vida acadêmica, então eu vou precisar eternamente apresentar as minhas ideias, apresentar a minha pesquisa, e eu preciso que aquilo seja entendido pelas pessoas, né, de maneira clara. Tem tanta parte da performance corporal, né? O Leonardo pode falar. Só apresentando então o Leonardo, ele dá aula do curso de oratória da Fundação Ulisses Guimarães. Eu conheci o Leonardo esse ano, que eu fiz um curso de oratória ministrado por ele em Caçapava. Eu fiz como se fosse uma atualização, né? A parente minha convidou pra fazer. Eu falei, por que não, né? Uma coisa é a gente achar que a gente, não precisa fazer porque não é tímida, mas se apresentar é muito diferente de simplesmente vencer essa barreira primeira, né, da timidez. Tem muito além disso, né? Tem muito tem muito além de simplesmente, eu vou falar em público, só tenho que subir lá, pegar o microfone e falar. Não é assim, é como tu fala, pra quem tu fala, é muito importante. Então vamos ver aqui. Vamos botar. Estamos aguardando. Olá! Hi, tá Hi! me ouvindo bem? Tô, mas a Você tá me... internet tá um pouquinho travada. Deixa eu ver aqui como é que tá a minha. Na minha tá ok. Deixa eu ver a minha aqui, para aí. Tá melhor agora, Acho que né? tá melhor agora. Eu tirei do Wi-Fi e ficou no meu 4G. Tudo certo? Tudo certo. Leonardo, eu fiz Muito uma prazer. pequena Ah, apresentação, pode te apresentar. tá certo. Eu queria te agradecer, Tatiana. Na verdade, a gente estava conversando. ah, eu te acompanho no Instagram já desde que nós nos conhecemos em fevereiro desse ano. Foi
início de fevereiro, eu fui com os meus colegas ministrar um curso de comunicação e estratégias de comunicação lá na cidade de Caçapava do Sul, onde eu tive o privilégio de te conhecer. E para mim, depois que comecei a te acompanhar no Instagram, toda a tua pesquisa, teu estudo, enfim, eu vejo que seguido tu tá colocando coisas importantes da comunicação, do que isso representa para o meio acadêmico, para a vida profissional e pessoal. Então, para mim, é um privilégio estar podendo conversar contigo entre uma agenda e outra. Eu estava numa reunião, saí agora no período de reuniões online, né? Então, sai de uma reunião, entra noutra, entra numa aula, é uma palestra, é uma atividade. Pelo menos para mim, a gente nunca trabalhou tanto como atualmente no cenário de... Nós dou aula de comunicação, de dicção oratória, de planejamento, também na área pública, na área eleitoral, de planejamento eleitoral, mas no caso da comunicação, já há em torno de 2 anos, e a gente ministra cursos, eu ministro cursos de dicção oratória, palestras da arte de falar em público no século XXI, toda essa seara que tem uma relevância importante para as nossas vidas. Mas eu só rapidamente para me apresentar, para quem que te segue e não me conhece, e para quem que me segue também talvez não me conheça, eu tenho 35 anos, embora pareça menos idade, só que não, né? Eu sou de Alegrete, sou do interior do Rio Grande do Sul, moro em Porto Alegre aí em torno de 6 anos, 5, 6 anos. Tenho formação na área jurídica, sou pós-graduando em Direito Público pela Uniriter. Profissionalmente, eu trabalho na Transurb, na empresa de trens, metrô aqui de Porto Alegre, região metropolitana. Dou aulas de comunicação e oratória na Fundação Ulisses Guimarães, onde também eu sou diretor de formação, coordeno todas as atividades dos cursos na Fundação, e também eu tenho uma empresa aí de consultoria empresarial e gestão de serviços. Então essa é um pouco da minha atividade profissional. Amo viajar, adoro culinária, sou movido a músicas, adoro esporte e por aí vai. Então, e entendendo que a comunicação ela é extremamente importante na nossa vida. Primeiro como ser humano, como cidadão, e depois, obviamente, como profissional. E isso, com certeza, dá um sentido muito melhor e maior quando compreendemos a importância dela, da comunicação, no nosso bem-estar, nas nossas relações e no nosso sucesso profissional. Hoje é só os interioranos aqui, né? Eu sou de Caçapava do Sul, que é o interior também, então vou me apresentar para quem segue o Leonardo e não me conhece. Eu sou a Tatiana, eu sou de Caçapava do Sul, eu sou antropóloga de formação. Minha agenda é um pouco mais leve que a do Leonardo, né? Não saio, eu tenho poucas aulas agora nessa época de pandemia, mas também semana que vem começa mesmo, então sai de uma aula, entra na outra, né? Hoje eu me perdi no calendário também. Eu estou atualmente no mestrado em Ciências da Saúde, na Unifesp, e a minha pesquisa é sobre a influência das alergias e intolerâncias alimentares nas escolhas e práticas alimentares. Então, o quanto a pessoa que tem uma alergia ou uma intolerância, como que ela faz as suas escolhas alimentares, o quanto pesa ela ter uma alergia ou não. Porque a gente que não sei se tu tem algum tipo de intolerância, mas geralmente a gente não imagina como é que é acordar e, sei lá, tomar um café com leite e começar a passar mal. Do nada. Sim. E aí tu vai ter que mudar toda a tua vida alimentar e tudo mais. É bem complexo. Tem alguns amigos que tiveram dificuldade nesse sentido e mudaram completamente a sua rotina alimentar, a sua... Enfim, é bem difícil no primeiro momento, né? Uma adaptação, imagino eu. Tem gente que se adapta, tem gente que não consegue se adaptar, então assim, cada um reage de um jeito, né? Eu justamente por não ter, né, eu comecei a pensar sobre esse tema e trabalhei com ele na graduação, estou trabalhando com ele no mestrado.
e resolvi esse ano dedicar mais à produção de conteúdo, porque tem algumas antropólogas no Instagram, eu sigo algumas, né? Existem antropólogos e arqueólogos no Instagram, mas muita gente não sabe o que a gente faz, né? Me Uhum. perguntou até hoje se eu escavo dinossauro. Já falei isso aqui num vídeo. Não, Eu vi o vídeo. a gente não escava. Quem escava dinossauro é arqueólogo, é paleontólogo, né? Que inclusive tem um aqui que acabou de entrar na live. E aí, então, ele é a única pessoa que escava dinossauro. Eu não. Eu nem escavo, só leio. Efetivamente. Como é o nome dele? Entrevista. É Felipe. O Felipe tá aqui na live. Um abraço aí, Felipe. Sucesso. E aí, eu só leio e entrevisto as pessoas. Mas o curioso é que justamente eu estar no mestrado em Santos hoje foi por uma apresentação que eu fiz. Eu Uhum. conheci a minha orientadora, agora estou me lembrando disso. Eu conheci a minha orientadora num congresso internacional de antropologia em 2018. Eu fui apresentar um recorte do meu TCC, e aí Sim. era um congresso internacional e eu estava super nervosa, né? Porque, imagina, era uma instituição internacional, eu não sabia nada, era meu primeiro congresso grande, né? Eu só tinha feito congressos, esses de faculdade mesmo, assim, acadêmico, né? Que é bom, ajuda, né? Eu já falei isso, vão nesses congressos, conta currículo, tu aprende como que se formata um trabalho em algumas normas, tu tem um auxílio do teu professor, tu já vai te acostumando. E aí eu fui, uma amiga minha me orientou na época, ela era orientanda da minha orientadora também, e aí eu fui monitora desse congresso. E aí eu fui olhar quem apresentava na mesma sala que eu, aí vi a professora Cláudia, e ela tinha uma pesquisa muito interessante, né? E aí eu falei, tá, vou ficar de olho, assim, na apresentação dela. Beleza. Aí no dia a gente conversou, trocou uma ideia, ela queria ver o meu trabalho e eu queria ver o trabalho dela. Apresentei. Aí, no final daquela sessão, assim, ela veio falar comigo, me deu o cartão dela, só que ela achou que eu fosse uma pesquisadora, tipo, super, assim, ativa já. E aí, me deu o cartão dela da Unifesp, me convidou quando eu quisesse ir a São Paulo e tudo mais, e estou lá hoje. Né? Então, eu acho Olha que que interessante. não foi por falta de nervosismo, mas eu acho que eu consegui expor de uma maneira bem convincente, né, aquela apresentação, né? Aqueles Sabe, 10 minutos que Tatiana, a gente tem. sabe que uma das formas que eu sempre costumo trabalhar nos cursos que eu tenho ministrado, e feito uma reflexão, tu participou de um curso, mas foi um modelo adaptado para um encontro, mas geralmente os cursos eles giram em torno de 2 a 4 encontros. E um dos termos que eu trabalho, já entrando um pouco nessa seara da comunicação, é as oportunidades. Eu costumo dizer, e aqui eu faço uma reflexão com vocês, que a oportunidade, seja ela presencial, virtual, por e-mail, por áudio, por vídeo, por live, ela é o espaço para nós demonstrarmos todo o nosso talento. E aí pensa comigo, Tatiana, quantas vezes nós abrimos mão das oportunidades que nos foram ofertadas pelas circunstâncias profissionais, acadêmicas, na escola, na empresa, na família, e que nós optamos em não falar porque eu tenho medo, ou porque eu não quero me expor, ou porque eu não conheço o que eu vou falar, ou porque eu não estudei adequadamente aquilo que eu poderia utilizar aquela oportunidade como uma ferramenta extraordinária para me demonstrar toda a minha capacidade, o meu conhecimento, abre aspas, e o meu talento, e a gente acaba não aprendendo ou não ocupando esse espaço. Tu está dando um exemplo claro. Tu ocupou o espaço, demonstrou o teu talento e através da fala, da tua apresentação, tu conquistou o teu público, que embora talvez não tenha sido o teu público-alvo direto, mas estava acompanhando, estava presenciando e ali tu cativou alguém ou pessoas que te abrem portas. Assim é a comunicação. Por isso eu sempre digo, nós devemos estar sempre preparados para as oportunidades que irão surgir, porque elas vão surgir, seja na família,
seja com amigos, seja na empresa. E se eu não estou preparado, eu não vou demonstrar o meu talento. Se eu estou preparado, e se eu sou treinado, e se eu compreendo a comunicação como uma ferramenta importante, quando a oportunidade surgir, eu vou assumir o protagonismo e demonstrar o meu talento. Pode dar certo? Pode. Pode ir para um mestrado, doutorado, por aí vai, pode. E pode não dar certo? Pode não dar certo, mas eu tenho que ocupar a oportunidade. Fazendo um paradoxo, um paralelo com o esporte, seja qual ele, futebol, esporte coletivo, futebol, tênis, vôlei. Se eu treino, eu tenho que estar preparado para quando a oportunidade surgir, eu assumir o protagonismo, ir lá e dar conta do recado. Assim é na comunicação. Então, tu é um exemplo claro que tu estava preparada, a oportunidade surgiu e tu assumiu o protagonismo. Imagina se tu não tivesse falado, ou se tu tivesse abrido mão, ou se tu tivesse vários outros fatores, ou se tu não tivesse conhecimento para tal. E aqui eu entro em outro ponto. No termo meio acadêmico, não, mas nós temos uma sociedade rasa de conhecimento. Nós temos muitas informações, acessamos muitos sites, muitas horas nas mídias e redes sociais, seja Instagram como essa, Facebook, e pouco investimento em acrescentar conhecimento. Então, se nós estamos preparados, se nós temos conhecimento, se nós estamos compreendendo aquilo que nós trabalhamos, ou estudamos, ou queremos apresentar, eu não tenho dúvida que quando a oportunidade surgir, nós vamos mostrar todo o nosso talento. Isso é uma dica bem importante, pessoal. A oportunidade, ela é um espaço para demonstrarmos todo o nosso talento. Ocupe todos os espaços que foram dados para vocês. O que eu acho mais curioso é que foi um pouco do acaso também, porque eu terminei a graduação e eu não entrei no mestrado, né? Se eu tivesse entrado, eu estaria naquele congresso sob orientação, né, da minha orientadora, óbvio, né, do mestrado. Um brinde. Saúde. Desculpa, te cortei. Saúde. E aí eu lembro que na época eu estava revoltada com a vida acadêmica, assim, eu rasguei o cartão dela, acho que botei fora, não sei, assim, falei, não quero saber não quero mais saber dessa coisa. Mas eu fiquei com o nome dela na cabeça. Então, esses momentos para quem está no meio acadêmico é congresso, mas para quem não está também, é uma reunião de trabalho, é alguma conferência, qualquer coisa, tu faz um network bom, né? Então, assim, mesmo que eu não fosse, né, é um contato muito importante. Então, e para ela também foi importante. Ela disse que é uma boa aquisição para o programa, né? Eu estou num programa interdisciplinar, então quanto mais plural e mais gente de fora, melhor, né? Como é o caso. Mas o que eu acho que acontece também, que o pessoal mais tímido dá uma travada, e até eu, assim, que sou desinibida de vez em quando, tenho que me cuidar, eu acho que a gente quer muito controlar a situação, né? Acho que o medo será que eu vou estar falando e vai ter alguém no celular? Será que isso é interessante? Será que todo mundo vai achar relevante? Acho que a gente tem esse medo muito do outro, sabe? E de não controlar a situação. Não sei se tu percebe isso. Percebo, só que tem um detalhe importante que cabe uma reflexão. E aquele dia nós não trabalhamos lá em Caçapava porque o período era 2, 3 horas, não daria para ter todo um formato. E aqui vou me permitir só pincelar um pouco sobre. Nós temos ou por educação, ou por formação, ou por questões culturais, ou por diversas questões psicológicas vinculadas à nossa história, que os maiores julgadores, abre aspas, quem nos julga, quem nos condena, ou os maiores críticos somos nós mesmos. Eu sou o maior crítico de mim, tu é a maior crítica de ti. Raras as exceções de pessoas com uma capacidade emocional fora da realidade, com autoconhecimento acima da média, com capacidade de compreender o processo
humano, individual, emocional e espiritual para tu tentar entender esse processo, mas eu estou dizendo isso para dizer o quê? Muitas vezes não há esse olhar julgador, crítico da plateia, analítico da plateia. É nós mesmos nos julgando, nos criticando. Por quê? Porque nós conhecemos as nossas fragilidades. Nós conhecemos as nossas dificuldades. E qual é o costume nosso do ser humano como um todo? É focar na fragilidade. É raro as pessoas que eu conheço, mas existem que focam nas suas qualidades, que focam no seu melhor talento. Geralmente nós, seres humanos, focamos no que há de difícil em nós. Porque quando tu te expõe, tu faz uma live, quando tu faz um vídeo, quando tu dá uma palestra, quando tu vai para o TCC, quando tu vai vender um produto, quando tu vai para uma reunião de bairro, seja qual for a comunicação onde outras pessoas vão te analisar, é tu sair da zona do conforto. É tu te colocar no olhar crítico das pessoas. Mas se eu sei que eu sou capaz, se eu me conheço e sei meu potencial, se eu estudo, se eu sou organizado, abre aspas, se eu sou planejado, se eu tenho uma estratégia de comunicação, torna-se mais fácil para mim e eu não caio nessas armadilhas da minha autocrítica, que obviamente vai transparecer ou vai ser demonstrado por mim e as pessoas vão começar a perceber. Primeiro, o meu nervosismo. Quantas vezes nós vamos dar uma palestra e nós demonstramos um nervosismo na frente do público? Primeira dica, pessoal. Nunca falar que está nervoso em público. O que é automático, que eu observo muito nos alunos, nas palestras que eu vou. Quando tu dá a palavra para alguém, a pessoa pega o microfone, eu estou um pouco nervoso aqui nesse momento. Ali, tu demonstra total fragilidade e, obviamente, as pessoas te olham como alguém incapaz ou com dificuldade de assumir o protagonismo. Por isso, controlar as suas emoções. Se identificar como alguém com um potencial, com qualidade, e não ter uma autocrítica exacerbada, extrema, vai criar um ambiente mental que vai ser transmitido através da minha fala e da minha tranquilidade. Porque se eu demonstrar linguagem corporal adequada, a gente pode falar depois, se eu tiver tonação de voz adequada, se eu tiver domínio do conteúdo que eu vou transmitir, as pessoas que vão estar me acompanhando, elas vão ter a capacidade de compreensão do processo e do que eu quero transmitir. Até porque tem algumas coisas que a gente precisa lembrar. Primeiro que a gente precisa ir com medo mesmo, né? Com nervosismo mesmo. E outra, ninguém que tá ali, é muito difícil alguém saber do que tu tá falando. Né? Dependendo do assunto. Eu sei porque não é auto-merchan, mas assim, só eu lido com esse tema das alergias e intolerâncias dentro da antropologia. Ninguém mais lida. Então, seguido eu dou um Google, assim, em português e em inglês, só apareceu. Então, assim, ninguém sabe do que tu vai falar. E mesmo que seja um assunto que as pessoas saibam, se tu tá indo te comunicar em público, se tu tá fazendo alguma explanação, é provavelmente sobre um assunto novo, algum ponto tem ali que despertou interesse nas pessoas em aprender aquilo. Ou numa roda de conversa, né? Vamos usar aqui para todas as situações, né? Do micro ao macro. Então, se tu Perfeito. pediu a palavra, as pessoas vão virar para te olhar e prestar atenção. Tem que lembrar que a gente não é perfeito, a gente até que nem dá para a gente aspira, mas com uma certa consciência, né? Tipo, tu não vai fazer uma apresentação de quem palestra há 50 anos, né? Tu não vai fazer isso na tua primeira apresentação. Vai ser horrível. Eu lembro da minha primeira apresentação, foi horrível. As pessoas me perguntam, só para pegar esse gancho, Léo, tu não deve ter frio na barriga aí mais, né? Tu não deve ter dias que tu fica ansioso
por falar em público? É óbvio que sim, pessoal. Eu sou ser humano. Tem dias que sim, eu sinto frio na barriga, tem dias que sim, eu fico um pouco mais ansioso. Aí vem o autocontrole e aí vem alguns treinamentos que a gente vai aprendendo ao longo da vida, técnicas para tu superar isso. Então, é super normal para todo mundo. Eu Tô pegando o teu fui, gancho. eu tinha uma disciplina que a gente apresentava o projeto de mestrado, né? E eu lembro que eu tava muito nervosa, eu fui apresentar para meu orientador e eu tava muito nervosa, muito, Sim. muito. E a gente vai entrando no loop do nervosismo que a gente não para mais, assim, a nossa cabeça fica tipo taz, assim, a gente não consegue se concentrar. E aí a minha orientadora me disse assim: mas, Tati, tu já apresentou em evento internacional, o que que é isso? E eu, tipo, eu cheguei olhando pra ela e disse, professora, eu não sei. Então, assim, gente, calma, entendeu? Nada. É isso aí. Tudo tem que ter também repetição, né? Porque, claro, tu não vai conversar, simular uma conversa na tua cabeça, mas, assim, esse nervosismo todo que eu tava era muito também um medo do desconhecido. Eu ia falar para pessoas que nunca tinham nem pensado sobre isso. Então, quando a gente vai falar num público, acho que tem muito isso também, né? É Muito, muito isso. o medo desse desconhecido. E tudo tem que ter um preparo. Tipo, testa o PowerPoint antes, salva num arquivo, faz um backup, né? Tenta se proteger, porque a mínima coisa que dá errado, tipo, eu lembro que o meu slide desconfigurou nessa apresentação do congresso esse. É E desafiador, aí, né? acho que a letra ficou meio. Eu Eu não me acho que, lembro. se eu não me engano, lá em Caçapava, eu não consegui apresentar o material também lá na aula com vocês lá, que parece que, se eu não me engano, falhou. E eu tive que tocar também. São desafios que acontecem. E a gente tem que saber que isso pode acontecer. Tu não tem que ter assim, não, eu tenho 3, 4, 5 tipos de apresentação. Não. Uma em PowerPoint, uma em PDF, caso tenha alguma coisa errada. Testa antes, mas saiba que tudo pode acontecer. Tudo, Perfeito. absolutamente tudo. Tudo. E tu tem que estar preparado para isso, né? Eu lembro da minha Total. primeira apresentação, eu fiz uma cola bem igual, assim, como se eu estivesse falando. Só que daí, sempre no dia, às vezes tu muda. Se tu já passou aquilo muitas vezes, a ordem vai se invertendo na tua cabeça. E aí eu meio que atropelei. Foi horrível. A minha primeira apresentação acadêmica foi um horror, um horror. Faz parte do processo. Mas tu sabe que, nesse sentido, pegando mais um gancho, eu vou dizer para vocês que tem 3 ferramentas de sucesso na comunicação. São 3 ferramentas que vão, quer dizer, são 3 tópicos que com eles vão ser dado mais segurança para quando nós formos utilizar a comunicação como uma ferramenta pessoal, de trabalho. Eu sempre costumo dizer que a comunicação ela é importante não só para o trabalho, para o TCC, mas para mim vender um produto, para mim dialogar com uma família. Quer ver comigo, Tati, quantas brigas familiares poderiam ser evitadas se as pessoas soubessem se comunicar melhor? Lá em casa acontece muito. Se as pessoas soubessem ter uma linguagem humanizada, uma linguagem não violenta. Pensa comigo aqui rapidamente. Numa discussão, eu vou falar, tu é uma mentirosa, sobre um tema que, sei lá, há uma discordância de momentos. Ou eu te chamar, olha só, Tati, tu está faltando com a verdade comigo. A palavra verdade introduzida numa frase, ela te dá uma possibilidade de tu ainda dialogar comigo. Uhum. Se eu te chamar efetivamente, diretamente de mentirosa, ali está fadado ao fracasso o nosso diálogo. Por quê? Porque é uma tendência de tu me devolver com mais uma linguagem forte, pesada, e aí não está estabelecido o diálogo. Pois bem, quantas brigas desnecessárias se nós soubéssemos nos comunicar melhor. Outra dica importante, pessoal, aplicar a arte da escutatória. O que é isso, Leonardo? Que palavra difícil, escutatória. Pessoal, nós temos uma sociedade que fala demais
e que ouve de menos. Eu vou repetir. A gente tem uma sociedade, uma geração que fala demais e que ouve de menos. Quantas vezes a pessoa que trabalha conosco quer falar e nós não conseguimos ouvir? Quantas vezes o nosso esposo, noivo, namorado, familiar, pai, mãe, sei lá o quê, primo, parente, quer só conversar e colocar as suas questões e eu não estou aberto a ouvir? Ou melhor, quantas vezes o meu ouvir é atacando o outro com palavras? Ou é um ouvir parcial, né? A gente escuta só um Aquilo pedaço. que eu quero. Até o Então, cliente mesmo, quando tu vai vender, tu tem que dar um espaço para que ele fale, né? Eu já trabalhei com venda de produto físico. Tu tem que dar um espaço também para que ele fale o que ele pensa do produto. Eu trabalhei com energia solar, né? E energia legal. solar é muito louco porque as pessoas. Tem pessoas que sabem muito, tem pessoas que não fazem a menor ideia, tem pessoas que têm uma ideia muito diferente. Então, tu também tem que dar esse espaço para te entender o Uhum. que o cliente tem de visão sobre aquele produto, para te saber também como que tu vai falar com ele. Tipo, eu não usava a mesma linguagem que eu usava com alguém que tinha uma casa, que mal sabia do que se tratava, né? Que, sei lá, perguntava, qual é o tamanho do painel, tem que limpar depois de quanto tempo, e como que isso vai aparecer na minha conta de luz, para um cliente que já era engenheiro, que já sabia fazer conta, que já perguntava alguma coisa de dispositivo de proteção. Então, assim, tu tem que conhecer tudo, mas tu também tem que saber como é que falar. Tipo, tinha termos que eu nem usava com determinado cliente, porque não cabe. Não é que ele não fosse saber. É que ele também, ele te diz o que ele precisa saber. Tem que Então, estar tem que estar alerta para isso. nesse ponto, uma das ferramentas importantes que eu estava falando ali há pouco tempo atrás, daquelas três que são fundamentais para o sucesso da comunicação, a primeira delas é a identificação do público-alvo. Ou seja, eu tenho que compreender e entender com quem eu estou ou com quem eu quero me comunicar. Um exemplo, muitas vezes eu tenho uma linguagem acadêmica bonita, um vocabulário extraordinário da literatura, dos livros, dos estudos, e eu vou conversar e vou falar com um público que não acompanha a minha capacidade da minha linguagem técnica, da minha pesquisa, do meu estudo, do meu Nós não meio. estamos nem falando do direito aí, né? Que a linguagem do Não, direito se o para meu mim é povo... coisa do demônio. Não É. tenho nada contra, mas para mim Então, assim não dá. Então, se eu identificar o meu público-alvo, eu vou ter uma comunicação mais facilitada para ser compreendida. Isso faz toda a diferença na criação de conexão com o meu público-alvo. Quer ver outro exemplo? Entre os três, conhecimento. Eu vejo, por exemplo, no setor privado, vendedores. Quantas pessoas, quantos vendedores, quantas pessoas que atuam no mercado privado, muitas vezes que a gente vai buscar informações de um produto que a pessoa está representando e que não tem conhecimento sobre. Que não tem conhecimento sobre e que não identificou o público-alvo. Como é que eu quero vender um apartamento? Um exemplo. Como é que eu quero vender um apartamento de R$1 milhão jogando com um público que ganha um salário mínimo, por exemplo? Como é que eu quero vender um produto específico que a minha região não vai demandar? Como é que eu quero vender, por exemplo, 5G de internet se a minha região não pode? Então, são exemplos básicos, e aqui eu não estou entrando na seara de análise comportamental, social e de rendas, mas sim exemplos diretos e práticos que fazem resultado. Conhecimento, identificação de público-alvo. Eu começo a criar um ambiente de conexão com as pessoas. Por isso, eu costumo dizer, por que quando tu vai apresentar o TCC, tu estuda, né? Todo mundo entra em pavor, é aquele frio na barriga por 6 meses, tu domina o conteúdo, tu estuda. Por que tu não faz isso em outras áreas? Por que quando tu vai vender um produto, tu não estuda nesse formato? Agora nós estamos se aproximando da eleição. Eu tenho dito para os candidatos
que tem me convidado para palestrar para seus grupos, me contratado para dar alguns cursos de oratória. Por que eu não consigo compreender por que eu, quando vou fazer um processo seletivo numa empresa, quando eu vou apresentar um TCC na faculdade, no mestrado, no doutorado, ou porque eu vou fazer qualquer outra atividade, eu estudo pra caramba, eu domino o conteúdo e eu vou dialogar com as pessoas e apresentar minha tese, apresentar meu produto. Por que quando eu vou ser a maior representação da minha sociedade, seja no legislativo, no executivo, eu não sei a lei do meu município, eu não sei quanto é o orçamento do meu município, quanto é gasto em saúde, em infraestrutura, em agricultura e por aí vai. Não cabe mais pessoas sem conhecimento, seja no público, mas no privado. Então, conhecimento, identificação de público-alvo é a segunda ferramenta importante para o sucesso. E a terceira, treinamento. Então, treinar faz toda a diferença. Se perguntar para mim rápido, Tati, assim, Léo, me dá algumas dicas de como eu treinar em casa agora no período de pandemia. Eu não tenho grana, estou sem dinheiro para investir em cursos de oratória, de treinamento de dicção. Me dá dicas básicas que eu posso 2, 3 minutos por dia fazer. Olha só, acho que isso tu já presenciou no curso lá em Caçapava. Tu tá em Caçapava ou tá em São Paulo? Tô em Caçapava. Hoje, na verdade, eu tô em Cachoeira, né? Que eu vim pro Dia dos Pais, mas eu tô em Caçapava desde maio. Voltei. Sim. Queria estar em Santos na praia, mas não estou. Eu não vejo a minha família, eu não vou a Alegrete desde o Natal, por causa da Puta pandemia. merda. Tá bem difícil, tá foda a saudade. Mas vou te dar um exemplo. De identificação de treinamentos, por exemplo. Voltando. Muitas pessoas não fazem isso. Léo, um treinamento prático que tu acha que dá resultado. Falar ao espelho. Isso é horrível. Todo mundo ri. Ah, tu tá maluco, Leonardo, nada a ver. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós nunca nos olhamos no espelho falando algo. Eu não conheço a minha linguagem corporal, eu não sei como meus olhos se portam numa comunicação, como as minhas sobrancelhas se portam, como é a minha fisionomia falando. Se você investir 3 minutos diários falando ao espelho, você vai se conhecer e você vai ter um treinamento diferenciado, básico e sem custo nenhum. Porque tu vai começar a compreender e visualizar, primeiro, a tua falta de conhecimento sobre algum tema. Se tu não tem conhecimento, tu, frente a frente, e pessoal, ninguém vai saber disso. É tu e Deus. Ninguém vai estar vendo. Tu vai estar ali e tu vai ver se tu não sabe do conteúdo. Segundo tópico, tu vai te conhecer a tua linguagem corporal, ou melhor, a tua face. Quantas vezes nós não nos olhamos? E terceiro tópico, isso vai te dar empoderamento da tua capacidade de comunicação. Outra dica importante, gravem vídeos de vocês mesmos falando sobre um tema. Quantas pessoas ao longo da minha trajetória que eu convivo, que eu conheço nos cursos, por aí no Brasil afora, no estado afora, que nunca gravaram um vídeo de si. Tem vergonha, tenho medo, eu tranco. Pessoal, o vídeo é para ti mesmo. Então tu pode repetir 1000 vezes, 2000 vezes, mas treinando é que vai dar resultado. Então são ações simples que fazem muita diferença no dia a dia. Eu comecei esse ano a produzir conteúdo sobre antropologia, né? No Instagram e no YouTube. E aí eu lembro que é muito complicado, assim, por mais que tem essa coisa que eu me apresento, isso e aquilo, mas quando ligava a câmera, dá um pavor, e é um pavor do nada, porque é só a câmera, é só o celular. Só, não é nada. Né? É o botão, assim, toda vez que eu entro, já fiz 4 lives, que eu tenho que voltar agora, mas os segundos antes de tu clicar no botão do ao vivo é que dá aquele frio, e tu pensa assim, não tem mais volta, porque tu vai aparecer ao vivo, mas
tem que ir, tem que ir. E o primeiro vídeo que eu gravei, acho que foi do Antropologia que não escala dinossauro, tá no YouTube, tá aqui também no Instagram. Eles estão duros, assim. Porque eu tô falando de um assunto que ele é para ser sério e aí tu tem que ter uma organização, isso também é importante, né? Principalmente quando tu vai gravar um vídeo, pensar um pouco numa ordem para seguir. E aí Sim. eu fazia assim, a minha mãe tá dizendo, e ainda mais comigo sendo super crítica. Minha mãe é bem crítica. Mas é uma crítica, assim, crítica construtiva, né? Construtiva. É aquela crítica, é bom sempre ter um amigo ou um parente, alguém que te incentive, que te apoie, mas que saiba dizer onde que precisa melhorar. Isso eu acho assim, Perfeito. tanto para quem escreve, quanto para quem grava vídeo, quanto para tudo assim. Então, acho que tu tem que ter alguém de confiança que te ajude, sabe? Porque às vezes sozinho a gente percebe algumas coisas e daqui a pouco tem gente que não tá nem percebendo isso que tu tá encucado, né? E vai perceber outras coisas. Eu vou pegar um gancho sobre o que tu está falando, de como tu elaborar uma comunicação de sucesso, como tu fazer uma apresentação, seja ela qual for. Entenda sempre que uma comunicação é a tua é, é a tua assinatura verbal. Quando tu faz um texto, tu está assinando ele, correto? Seja ele uma petição, uma publicação, um artigo, um livro, é tua escrita. A manifestação, o discurso, a apresentação, a oratória, ela é a tua assinatura verbal. Então, ainda mais em tempos de mídias e redes sociais, que todo mundo está gravando, que todas as apresentações são transmitidas ao vivo muitas vezes, e por aí vai. Então, a tua apresentação é a tua escrita verbal. Nesse sentido, faz sempre uma reflexão que qualquer apresentação segue a linha como se tu fosse fazer um texto. Como é que nós aprendemos lá no ensino fundamental, na primeira, segunda, terceira ou quarta série? Como é que eu escrevo uma redação? Introdução, primeiro parágrafo. Desenvolvimento, o segundo parágrafo, terceiro ou quarto. E a conclusão, o quinto parágrafo. Essa é a estrutura de um texto de ensino fundamental base, ensino fundamental e médio. Assim também é uma apresentação. Para que serve a introdução? Obviamente, é a tua apresentação. Tu vai falar na tua apresentação quem tu é, o que tu defende, e o porquê tu defende, e o porquê dessa tese, o porquê desse estudo, o porquê desse projeto, o porquê da tua eleição, o porquê que tu saiu de Caçapava e foi morar em Santos, o porquê do teu sonho de fazer uma pesquisa sobre alimentação, enfim, nesse cenário. Bom, e na apresentação, tu vai criar a conexão e a criação da empatia com o teu público-alvo. Seja na live, ou seja na palestra, ou seja nos professores que estarão ali te analisando numa banca de TCC, de graduação, de pós-graduação, de mestrado, doutorado, pós-doc e por aí vai. Bom, na introdução, tu cria essa empatia. E na introdução, ela tem uma ferramenta importante que é a tua demonstração da linguagem corporal adequada. Isso é muito importante, né? Tá? A gente não presta atenção nisso. Estudos apontam que a linguagem corporal é ferramenta de 70% do sucesso da comunicação. Agora tu vai me perguntar quais linguagens corporais, qual linguagem corporal é adequada, Leonardo? Seria uma ótima só uma coisinha. Eu tô suspeitando que a gente vai ter que fazer uma parte 2. Porque nós já estamos em 44 minutos e meio. Que horas são? São 9h13. Eu tenho um compromisso 9h30. Então, vai dar tempo? Acho que dá, né? Vai. Vamos lá. Então, mas a gente pode combinar uma nova data essa semana para voltar sobre outros temas, tá? Estou disposto a ajudar a galera a pensar a comunicação como uma ferramenta importante nas vidas de todo mundo.
E tem Então, muito tópico para falar. sim, na introdução, a linguagem corporal, tu tem que estabelecer de chegada. Ou seja, primeira dica, pessoal, postura reta. Ou seja, eu costumo dizer nos cursos, postura de vencedor. Nada de ombro caído. A não ser que tu tenha um problema de coluna, que tu tenha alguma questão, mais questão de saúde. Fora isso, pessoal, postura reta, postura de vencedor, postura adequada, postura de que tu está passando confiança ao teu público-alvo. Segundo tópico importante, utilização das mãos na oratória. Postura correta das mãos entre a cintura e o queixo. Eu acho que foi não tu vai que ser comentou, né? Foi eu. Não vai ser o cara da orquestra aqui, ó. As mãos assim. Mas é sempre uma... Não pode ficar em cima da cabeça, por exemplo, né? Tem que ter uma coisa que converse com essa linha aqui, né? Entre o queixo e a cintura. Essa é a postura adequada para a utilização das mãos. As mãos é uma ferramenta importante para tu chamar a atenção do público na tua apresentação. Eu sempre costumo dizer presencialmente, quando eu estou movimentando as minhas mãos para um lado, é interessante que todo o público que está acompanhando a minha palestra, ela segue as minhas mãos. Eu já disse que parece jogo de tênis. A minha mão, se amarrar a minha mão, eu fico quieta, não consigo falar sem mexer as mãos. Então, utilização das mãos é uma ferramenta importante. Tonação de voz, fundamental para a linguagem corporal de sucesso. Tu não vai fazer uma apresentação gritando, mas também tu não vai fazer uma apresentação com voz de enfermo. Aquela voz no mesmo tom de voz, assim. Eu lembro que eu tinha um professor que falava sempre no mesmo tom. Tu dorme. Que nem o Leandro Carnal, ele tem o mesmo tom de voz. Gente, dorme. Ainda mais o cara é historiador, entendeu? Não tem condição. Principalmente para quem vai ser professor, quem vai falar, quem vai vender. Tem que ter uma variação. Senão a pessoa cansa. E não é assim, o outro cansa. Tu também cansaria. Sim, né? Às vezes a gente tem que fazer esse autoexame. Falar, como que eu gosto de uma apresentação? Então dá para modelar e aplicar. Eu pensava muito isso. Eu falava, gente, se essa pessoa que tem 58 pós-doc no currículo, ela pega e vai se apresentar e ela senta, pega uma folha e começa a ler, que merda! Não tem nada, tipo, não tô desmerecendo a pessoa, estou dizendo assim, a pessoa ela é muito boa no que ela faz, ela é muito foda, ela estudou anos aquele conteúdo, anos. E aí ela senta, isso eu vi no Congresso Internacional também. Ela vai, ela senta e ela pega um papel e ela lê. De vez em quando que ela olha para o público. Uhum. É complexo. Então, postura retilínea, tonação de voz, utilização adequada das mãos. Uma dica interessante para quando tu vai dar uma palestra, uma apresentação, de preferência de pé, obviamente, é poder levemente caminhar no teu palco, caminhar no espaço que tu tens, porque tu vai trazer a atenção do público para si. É muito mais fácil tu falar de pé. Leonardo, para mim, falar sentado é muito mais fácil. Claro, né? Tu coloca toda a tua vergonha atrás de uma mesa. Coloca todos os teus receios atrás de uma mesa. Então, tu falar de pé, tu assume o protagonismo do olhar das pessoas para a tua pessoa. Então, ali tu vai demonstrar toda a tua capacidade. Então, a introdução é para tudo isso. Para tu te apresentar, dizer para que tu veio e criar a conexão com o teu público através da linguagem corporal. O desenvolvimento. Para que serve? Para tu apresentar o teu conhecimento sobre o tema. É no desenvolvimento de uma apresentação que tu vai ali transcorrer a tua pesquisa, que tu vai apresentar ou que tu vai aprofundar o teu conhecimento sobre o tema que tu está palestrando ou que tu está sendo analisado no TCC, ou que tu está pregando na igreja, ou que tu está falando qualquer outra atividade aonde tu tem que utilizar a fala. No desenvolvimento é que tu vai demonstrar todo o teu conhecimento sobre o tema. Todo o conhecimento. E seja sobre um ponto, seja mais amplo, né?
mais amplo. Ali tem que ter robustez, tem que ter consistência. No desenvolvimento, aonde que tu vai demonstrar a tua capacidade e teu talento sobre o tema. Porque nunca ninguém aguentou, mas hoje em dia ninguém suporta a encheção de linguiça. Nós sabemos e compreendemos quando a pessoa não tem domínio sobre o tema. Então ela vai, ela vem, ela volta, ela gira e ela não fala nada com nada. O gerador de lero-lero, tu conhece o gerador de lero-lero? Sim. No desenvolvimento, tu vai apresentar o conteúdo. E a conclusão, Leonardo? A conclusão é onde tu vai agradecer as pessoas, mas principalmente aonde tu vai plantar no coração das pessoas, na mente das pessoas, a semente daquilo que tu defende. Se é um produto que tu vende, a pessoa vai sair dali, se não comprando o produto, pensando em comprar o produto. Se é o voto que tu pede numa eleição, tu vai sair dali tocando no coração das pessoas e elas vão sair te apoiando daquela atividade. Se é no TCC, tu vai, além de conquistar a aprovação, tu vai fazer que os professores te convidem para outros projetos e por aí vai. Então a conclusão é o momento onde tu finca a bandeira, tu conquista as pessoas, mas também tu provoca o futuro. Tu faz as pessoas pensarem contigo não só naquela atividade, mas que elas possam construir contigo amanhã. Então é a capacidade de trazer pessoas, aglutinar pessoas no teu projeto, na tua ideia, no teu sonho. Então essa dica é importante. Qualquer palestra, qualquer discurso, qualquer apresentação, faça a correlação com um texto. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Foi bem, eu vivi isso, né? Eu fiz uma apresentação e eu tô onde eu tô por causa dela, né? Então, Imagina, é um exemplo claro. E tanto que foi uma apresentação baseada num texto, né? Melhorado, claro, porque meu TCC não tá bom assim, mas o artigo ficou bom, porque ele tá bem costurado, ele tá bem amarrado. É uma apresentação, eu só segui a ordem que tava ali, né? Mas É muito importante isso. principalmente a gente tem que cuidar muito da linguagem corporal, porque às vezes a gente não cuida. A aparência influencia nisso também. Sim. Então saber o ambiente que tu tá, a linguagem que tu vai utilizar, como tu vai te portar, e também ter muito claro, eu acho, também modelar algumas pessoas, sabe? Quem tu acha que se comunica bem, tanto da tua área como não, né? Para modelar um estilo. E realmente isso. E vender produto, tu tem que saber tudo sobre o produto. Tem que A minha dominar mãe, qualidades, defeitos, fragilidades, pontos positivos, pontos negativos. Óbvio que tu não vai sair falando, desculpa te cortar, mas tu não vai sair falando os pontos negativos da tua venda. Mas quando tu for abordado sobre, tu tem conhecimento e defesa sobre o produto. E às vezes tu tem que até saber alguma coisa, né? Por exemplo, Sim. não digo defeito, né? Mas se a pessoa disser assim, tem problema, trabalhei com placa solar, se uma placa pega sombra, prejudica, né? A geração de todas. Então, se a pessoa perguntar, como é que acontece com sombra, tu vai explicar o que vai acontecer. Claro, tu tem que saber o que a tua empresa faz para aquilo. E se a pessoa não perguntar, tu pode dizer, tu tem que deixar o cliente bem informado para ele saber o que ele está fazendo também, sabe? Sim. Porque muitas vezes a gente precisa educar o público para aquilo que a gente está falando. Educar no sentido assim de, se ele não sabe nada, se é tudo muito novo, tem que dar para ele uma ferramenta para que ele possa escolher. O que eu ia falar da minha mãe, a minha mãe é cabeleireira e eu já vi ela lidando com representante de marca, né? E ela procura muito coisas técnicas, ela vai atrás e tudo mais, e ela lida com cabelo. Claro que ela não sai falando o composto do shampoo para todo mundo, entendeu? Sim. Mas ela explica também para que serve aquilo e como as pessoas podem escolher o melhor. Então, tu capacita o teu público também para escolher a melhor coisa, se tu Com tá certeza. alguma coisa. Isso é fundamental, né? Mas assim, eu queria te agradecer esse bate-papo e eu acho que a gente pode, essa semana ainda, ou no máximo início da semana que vem, fazer mais um bate-papo sobre tu pode perguntar pro pessoal quais os principais temas que eles querem que a gente converse,
como fazer uma live, ou como apresentar um TCC, o que seja importante para nós. E a gente vai aí uma vez por semana batendo um papo sobre comunicação e ajudando as pessoas a pensarem um pouco fora da bolha, né? E Aham. entenderem que é importante. A comunicação, ela é uma ferramenta, primeiro, de sucesso pessoal, de qualificação profissional, mas também de bem-estar e paz no convívio familiar. Então, Ah, eu acho que faz muita diferença. eu vou contar na próxima live também como é que eu tava com o emprego garantido em Santos, lá no Guarujá, Sim, só com a comunicação. Então, isso vai ficar para nossa próxima bate-papo, até para dar um gostinho. Leonardo, eu sim. te agradeço muito, muito, muito o convite. É, a caixinha no meu Instagram hoje eu abri uma caixinha de perguntas para essa live. Então, assim, Tá, vou abrir amanhã também e vou ir recolhendo as perguntas para a gente fazer na próxima live, tá? Então, eu vou abrir caixinha todos os dias, pessoal. Quem quiser perfeito. perguntar coisa para mim, pode perguntar, mas tudo que for relacionado à comunicação vai ser guardado para ser respondido na nossa live. A Ah, gente outra pode coisa, deixar Leonardo. marcar, a gente pode deixar marcado já para o pessoal aí que está online para segunda-feira que vem, nesse mesmo horário. Tá. 8h30? E aí, 8h30. Daí a gente já fala sobre todas as perguntas que chegaram na semana e trocamos uma ideia e vamos avançando nesse tema. Tá. Outra coisa que eu vou te perguntar. Posso botar no Spotify e no YouTube? Claro, Tá. Tá, porque sem problema. eu tenho podcast que saiu hoje mais um episódio, fazer um jabá. Saiu hoje um episódio e aí eu vou Pode colocar mais vezes. fazer, pode editar, pode fazer aí tranquilo. Não, não, não edito, não. Eu boto direto e aí até para o pessoal pegar essa interação. Beleza, então. Uma ótima semana para todo mundo aí. Igualmente, Leonardo. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, os últimos minutinhos aqui dessa live, queria agradecer muito a presença de vocês. Vou dar uma respondida agora. Padre, cadê o padre? Falou da minha personalidade, muito obrigada. Tô devendo coisa pro padre ainda. Obrigada a todos que participaram dessa live. Façam suas perguntas, comentem, compartilhem com as pessoas. Comentem o que acharam, compartilhem para quem quiser, para quem está iniciando uma faculdade, para quem está no mestrado, para quem não está, para quem quer vender alguma coisa, para aquela pessoa muito tímida que tu pensa assim, gente, aquela pessoa não destrava nunca, nunca, manda para ela assistir. Outra coisa, mãe, a live era às 9. Só que o Leonardo se liberou antes, porque a gente fez antes, tá? Então tu não estava louca. Muito obrigada, Padre. Deus também te abençoe. Eu vou ter que organizar uma viagem a Brasília, Padre, para nós fazer uma live. Dever para Padre não é bom, não, não é não. Para nós fazer uma live tomando chimarrão. Turistando com o Padre e tomando chimarrão. Gente, então é isso. Muito, muito, muito obrigada. Vai estar no Spotify. Agora, eu vou colocar agora. Depois eu preparo a live de sábado, que é a minha normal. E até semana que vem. Um beijo.